Maria Silva ficou 5 anos em coma. Antes do acidente, ela tinha uma vida completa. Uma mãe presente, um pai dedicado, um irmão que a admirava e um noivo que prometia amá-la para sempre. Mas durante os 5 anos em que permaneceu em estado vegetativo, presa entre a vida e o silêncio, tudo começou a mudar. Com o tempo, a dor da família foi se transformando em ausência. As visitas diminuíram, as esperanças enfraqueceram e, pouco a pouco, eles começaram a aprender a viver sem ela, até que tomaram uma decisão impensável. Enquanto Maria ainda lutava inconsciente em um leito de hospital, sua própria família encontrou alguém para ocupar o seu lugar. Uma substituta. Depois de 5 anos em coma, Maria finalmente abriu os olhos. A luz do quarto de hospital parecia forte demais. As vozes ao redor soavam distantes. Ela tentou falar, mas sua garganta estava seca, fraca, como se o tempo tivesse passado por ela sem pedir permissão. Mas nada a preparou para o que veio depois. Quando recebeu alta e voltou para casa, Maria percebeu que algo estava diferente. As fotos na parede haviam mudado. O lugar à mesa já não parecia ser dela. O clima era estranho, frio, e então ela viu a garota que ocupava o seu quarto, vestindo roupas que antes eram suas, sentada no sofá ao lado de seus pais, sorrindo para o seu noivo, uma substituta. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 5 anos lutando para sobreviver e, enquanto ela estava inconsciente, alguém havia assumido sua vida. Mas o que mais doeu não foi a presença da outra garota. Foi a reação da própria família. Em vez de abraçá-la com alegria, eles demonstraram desconforto. Em vez de acolhê-la, começaram a tratá-la como um problema. Você precisa entender. Muita coisa mudou. Nós tivemos que seguir em frente. E, de repente, Maria percebeu que não era a substituta que estava deslocada. Era ela. Depois de acordar do coma, Maria já estava fragilizada. Mas o pior ainda estava por vir. Seus próprios pais fingiram a própria morte, criando um falso acidente. Tudo isso para manipular Maria emocionalmente, para fazê-la se sentir culpada, para que aceitasse a presença da nova filha dentro da família. Eles diziam que Maria precisava aprender uma lição. O noivo, que um dia prometeu protegê-la, passou a tratá-la com frieza e crueldade. O irmão, que antes a admirava, virou as costas para ela. Maria começou a ser humilhada dentro da própria casa. Acusada injustamente, provocada, isolada. E a impostora, Sofia, fingia ser doce, gentil e inocente na frente de todos. Mas por trás, armava situações para que Maria sempre fosse vista como a vilã. Depois que Sofia apareceu, tudo mudou. A família passou a desprezar Maria. Qualquer erro era culpa dela. Qualquer conflito era responsabilidade dela. Até que, após suportar inúmeras injustiças e sofrimento psicológico, Maria descobre a verdade devastadora. Seus pais nunca morreram. O acidente foi uma farsa. Tudo foi planejado para quebrá-la ainda mais. Quando a família decide reaparecer e preparar uma suposta surpresa, dizendo que ela finalmente havia aprendido a lição, já era tarde demais. Maria estava emocionalmente destruída, sem forças, sem apoio, sem amor. E, incapaz de suportar mais dor, ela toma uma decisão trágica e tira a própria vida. A notícia cai como uma bomba. O arrependimento vem como um peso impossível de carregar. O noivo entra em choque. O irmão desmorona. Os pais percebem tarde demais o que fizeram. E Sofia é finalmente desmascarada. Todos descobrem que ela nunca foi a menina meiga que fingia ser. Era manipuladora, embexosa e calculista. Mas a verdade não trouxe Maria de volta. E a família que a abandonou
precisou viver com o peso eterno da culpa. A morte de Maria não foi o fim, foi o começo. Logo após sua queda, algo inexplicável acontece. O tempo volta. Maria renasce. Ela acorda novamente, anos antes de toda a tragédia acontecer. Está viva, jovem, intacta, mas sem memória da vida passada. Só que existe um detalhe. Miguel, o noivo, lembra de tudo. Ele se recorda do sofrimento, das humilhações, da manipulação da família, da crueldade que ele mesmo cometeu e, principalmente, da morte dela. Desta vez, ele decide fazer diferente. Quando a família começa a desprezar Maria novamente, por causa de Sofia, Miguel se posiciona. Ele enfrenta os pais dela, confronta o irmão, protege Maria das armações. Ele a leva para morar com ele, tentando compensar os erros do passado. Mas o destino ainda tinha outra virada. Com o passar do tempo, fragmentos começam a surgir na mente de Maria. Pesadelos, sensações estranhas, lembranças desconexas, até que tudo volta. Ela se lembra da ponte, da dor, da traição, da solidão e, principalmente, da promessa que fez antes de morrer. Se eu tiver uma segunda chance, não vou mais pertencer a essa família. E não vou mais amar quem me destruiu. Miguel tenta explicar. Diz que mudou, que agora quer protegê-la. Mas Maria o interrompe. Sem lágrimas, sem raiva, apenas fria. Ela fala sobre a vida passada na frente de todos. Revela a farsa dos pais. Expõe Sofia. Conta como morreu. Todos ficam em choque. Miguel tenta segurá-la. Ela olha para a própria mão. A aliança. A mesma promessa que um dia acreditou ser eterna. Maria tira o anel lentamente e joga no chão. Na outra vida eu implorei por amor. Nessa, eu escolho a mim. Ela vira as costas. Não quer vingança. Não quer reconciliação. Não quer explicações. Só quer liberdade. E vai embora. Para viver uma vida que, dessa vez, pertence somente a ela.